Pessoal, boa noite. Na aula passada nós vimos sobre os relacionamentos entre classes, né? O exemplo de 1 para 1 e 1 para N. E a gente usou a classe pessoa e classe carro também. Então agora a gente vai estudar um pouco sobre a herança. Então a herança, como o próprio nome já sugere, ele herda atributos, métodos de uma classe que a gente chama de pai, né? Uma classe superior acaba as classes filhas que ficam inferior acabam herdando, pode herdar métodos, atributos, né, da classe acima, né? Então aqui eu separei algumas imagens, né? Então aqui um exemplo, a classe animal, ele compreende alguns atributos, algumas características que teriam tanto para mamífero quanto para ave, né? E nessas classes mamífero e ave também posso abrir aqui, por exemplo, para cachorro e homem e ave beija-flor. Poderia abrir para outras também, né? Aqui um outro exemplo, ó, classe funcionário, mas aí a classe diretor, professor e um setor administrativo, né, a pessoa do administrativo, tem características diferentes entre elas, né? Mas existem as características comuns. O que poderia ser comum aqui? Um exemplo. Nome, dados de documento, endereço, matrícula e assim por diante, né? E aqui, diretor poderia ter algo bem específico, como o cargo, já colocar salário, professor, mesma situação, né? Aqui, professor poderia ter, de repente, disciplina, o administrativo poderia ter um encarregado, um setor responsável, algo nesse sentido. Então, o que é comum a todas as classes? Elas ficam na classe que a gente chama aqui de pai, e as classes filhas herdam essas características de cima e ainda tem as específicas. Tá? No nosso exemplo da apostila, a gente vai utilizar dois exemplos, que são as classes funcionário e aluno, e elas vão ser filhas da classe pessoa. Tá? Então, a classe pessoa, ela vai ter os métodos que a gente inclusive, já utilizou, né? Então, aqui, endereço, nome, telefone, data de nascimento. Então, esses atributos ela vai ter. E, além disso, as classes funcionário e aluno, né, para nós, vai herdar esses atributos. E, além disso, cada uma terá seus atributos e métodos específicos. Um exemplo aqui, funcionário, né, ele está estendendo pessoa. Então, a palavra que define que está sendo herdada de alguma classe é extends. Tá? Então, funcionário extends pessoa. Tá? Então, funcionário está herdando a pessoa. Especificamente para o funcionário, eu tenho dois atributos, que é salário e matrícula. Salário e matrícula atributos, e temos métodos também, get salário, set salário, get matrícula, set matrícula. Ou seja, tem o get set para cada atributo aqui. Aí um outro exemplo da classe aluno, né? Reparem que eu tenho atributos diferentes que eu teria ali do funcionário. Eu tenho registro acadêmico, tenho curso, tenho mensalidade, tá? E cada atributo tem o seu get set específico. Tá? Então, o que define para nós a herança é o extends. Né? Extends aí tem que ter uma classe depois para identificar qual que está sendo herdado. Tá? Como que a gente vê isso lá no NetBeans? Então, aqui nós temos a classe pessoa, que tem os seus atributos já, digamos assim, padrão, né? Ela vai ser a nossa classe pai. Aqui nós vamos criar a classe funcionário. Aqui eu poderia copiar o código da apostila, né? Mas vou colocar na mão aqui. Então, vou colocar aqui os atributos. A gente vai criar os getSet. Eu tenho os atributos.
Vou criar agora, através do Alt Insert, os get set específico. Nesse momento aqui, ela não tem herança nenhuma. Tá? Para ela ser herança, eu tenho que acrescentar aqui. Extends pessoa. Então, agora, nesse momento, ela passa a ter herança de pessoa. Aluno, vou fazer a mesma coisa. Aluno. Posso colocar aqui até antes. Pessoa. Temos os atributos. Chef para orientar. Alt Insert. Set Setter. Todos. Então, aqui temos classe aluno estendendo de pessoa. Como é que eu faço, então, um exemplo aqui na nossa classe principal? Lembrando aqui que eu poderia comentar, né, os que a gente já fez das outras aulas. Vou comentar tudo aqui. Vou deixar só a data. Vou barra. Vou fazer uma cópia embaixo, mas antes eu vou também comentar. Só para eu pegar uma data. O que eu vou fazer? Funcionário. Funcionário. Vou criar aqui uma instância. E vou colocar aqui funcionário.set. Agora vem o detalhe aqui. Então, 7 matrícula, 7 salário, reparem que ele está até negrito. Ele vem especificamente da classe funcionário. Nome, endereço, data de nascimento, telefone, carros. Se vocês repararem na classe funcionário, ela não tem. Então, ela não tem aqui. Mas da onde que ela está pegando ali 7 nome, né? Ela está pegando da nossa herança, que é a pessoa. Então, aqui eu vou colocar set data nascimento, funcionário, ponto. Vou colocar aqui set nome. Agora eu vou pegar uns atributos específicos. Matrícula, código. E o nosso salário. Vamos colocar aqui R$ 1.500. Agora, para eu descrever esses dados, vou colocar aqui um salt, aqui nome do funcionário. Nome. Para os demais dados também. Aqui eu posso quebrar a linha, tá? Não tem problema ele ultrapassar essa
A linha aqui não. Vamos para matrícula. Aqui embaixo vai ser o salário. Aqui é só para mostrar os dados. Então aqui eu criei uma instância de funcionário, né? Se ela não tivesse a herança, eu só ia conseguir colocar esses atributos aqui. Como ela tem herança, vai pegar o nome e data de nascimento lá da pessoa. Vou fazer um teste aqui. Ó, então aqui apareceu o nome, né? Data de nascimento, a matrícula e o salário que eu coloquei ali. Então esse aí é o conceito de herança. Você coloca atributos de uma classe que você considera genérica e as classes que têm algumas especialidades, né? Elas vão ter seus métodos e atributos específicos. Nem todo projeto é necessário fazer isso, mas é interessante você pensar dessa maneira, pensar dessa forma de utilizar a herança, quando você começa a colocar dados que vocês vão repetir entre as classes, né? E é importante lembrar também que as classes ela tem que ter uma relação. Tá? Então não é porque uma classe tem o atributo nome e a outra classe lá também tem o atributo nome que elas vão poder ser herança uma da outra. Tá? De repente, sei lá, uma classe chama-se pessoa, nome, como a gente tem aqui. E a outra classe chama-se produto. Se eu tiver o mesmo atributo nome nas duas classes, elas só têm essa coincidência de nome, mas elas são totalmente diferentes, totalmente divergentes, né? Características bem diferentes uma da outra, então não faz sentido usar herança nesse caso.